Hoje eu tenho a honra de receber José Antônio Ribas. Tudo bom, Ribas? Tudo bem, Cândida, é um prazer estar contigo de novo, vai ser um grande prazer conversar junto contigo aqui sobre esse tema. Prazer todo nosso. Ribas, hoje que já ministrou a palestra, né? Oportunidades em um mercado margem zero, né, Ribas? Ribas, eu gostaria de destacar aqui, eu gostaria que você comentasse também uma fala que você colocou durante a sua palestra, seguinte: o que está no nosso controle para buscar a venda lucrativa de hoje e o pedido de amanhã. Legal, Cândida, eu quis fazer uma provocação para todos nós que somos deste mundo agro, para a gente entender. A gente tem uma escolha a fazer nesse momento. Eu posso viver o problema ou eu posso pensar na solução. Como é que eu penso na solução? Então eu criei dois prismas de abordagem. A venda de hoje, ela está posta. Eu preciso trabalhar as eficiências de produção, entregar qualidade, entregar competitividade de custo. Eu preciso trabalhar para conseguir operar de maneira competitiva com os meus concorrentes de hoje, com as variáveis de hoje, com os conceitos de hoje. Mas, se eu parar e realmente pensar como eu posso sair mais rápido ou melhor desta crise, eu tenho que me preocupar como é que eu vou conquistar o pedido de amanhã. Como é que o cliente vai continuar pedindo o meu produto, da minha empresa, da minha marca, enfim. E essa foi, para mim, o grande viés desse momento. Já que estamos num momento de crise, que a gente use este aprendizado para que a gente diminua o risco de viver novas crises. Como é que a gente faz isso? Vamos embalar no nosso produto mais e melhores conceitos. Que a gente, muitos deles já opera, mas não falamos sobre eles. Ou muitos que a gente pode operar melhor. Eu falei do cuidar de gente, como o setor faz, empregamos mais de 4 milhões de pessoas no país, geramos qualidade de vida, preservamos o meio ambiente, nós temos energias renováveis a serviço da produção animal, cuidamos da saúde, somos o único país relevante na produção de suínos livre de doença de notificação obrigatória. Isso é um patrimônio, enfim. O pedido de amanhã virá de nós termos a competência de embalar no nosso produto estas virtudes. E óbvio, a gente precisa, aí vem as questões mais básicas, né, de melhorar o mix de produção, de apresentar um produto de suíno que seja uma experiência de alimentação para quem busca uma gourmetização da alimentação, mas também poder participar do prato daqueles que estão querendo simplesmente um prato de comida. Porque a suinocultura, ela é competente em custo, ela pode acessar esse mercado também e é uma proteína de altíssima qualidade. Excelente. É o tema da sua palestra, né? Criar oportunidades nesse momento de crise, né, Ribas? Esse é o ponto, porque se todo mundo ficar debatendo a crise, ninguém vai debater a solução. Eu acho que a gente precisa debater a solução, a gente precisa pensar com o aprendizado posto deste momento, como a gente pode fazer mais e melhor. Esse tem sido o desafio de todas as conversas que a gente tem feito. Tem tema de casa para produtores, tem tema de casa para as instituições de representação de classe, seja das agroindústrias, das cooperativas, dos produtores, tem tema para governo, tem tema para todo mundo. O fato é, nós precisamos garantir a conquista da preferência do consumidor. Como é que a gente faz isso de maneira consistente? E mais do que isso, agregar valor a tudo isso. Porque eu posso vender um mix mais valoroso para o cliente, mas ele precisa reconhecer isso. Então, esse para mim é o grande desafio. Sim. Falando de desafio, falando também de cliente, Ribas, o outro ponto que você colocou lá na sua palestra foi que nós não podemos perder mercado consumidor por ignorância. Eu gostaria que você também comentasse sobre o tema. Esse talvez seja um dos objetivos de estar aqui com a Suino Brasil, de estar com a AgriNews. A gente precisa aprender a comunicar. E eu falei no final da minha abordagem ali de 3 vertentes de comunicação que nós precisamos nos apropriar. A gente precisa comunicar melhor com o consumidor final, de dar para ele informação para que ele tome uma decisão melhor e mais racional. Que não tome uma decisão rasa porque uma informação equivocada chegou até ele. Eu não tenho nenhum problema da pessoa optar pelo veganismo, pelo vegetarianismo, flexitarianismo. Inclusive, eu quero atender esse cliente também. Né? Mas a gente não pode permitir que isso aconteça por ignorância. Que isso aconteça não é ignorância no sentido pejorativo, pela ausência de informação. Então, precisamos melhorar a comunicação com esse pessoal. Não sou eu que vou fazer essa comunicação.
Quem tem que fazer as comunicações são os profissionais de comunicação, de pegar esse conhecimento rico que está num evento como esse, que tem aqui conhecimento de todas as áreas técnicas e transformar em algo palatável para o cliente e para o consumidor final. Esta é uma vertente. Outra vertente importante da comunicação, públicos relevantes. A gente precisa se aproximar de professores. Não estou falando do professor universitário, esse já tem na sua formação isso. Estou falando do professor primário, aquele que está formando opinião e percepções nas crianças. Nos aproximar e falar do agronegócio com essa pessoa, com essa estrutura de formação de pessoas. Falar com médicos, falar com nutricionistas, porque hoje tem muitos mitos ainda sobre as carnes de frango, de suíno, que já deveriam ter caído. Gente, nós estamos falando do bichinho da cabeça no suíno ainda. O último caso de cisticose no Brasil foi na década de 70. Sim. 50 anos atrás, e nós continuamos falando disso. É uma deficiência nossa. Nós precisamos melhorar a comunicação com esses públicos relevantes. Usar a grande mídia, usar os influencers, usar a mídia disponível, usar esse poder de comunicação. E o terceiro público, e que eu mudei, essa é uma mudança que eu fiz na minha estratégia de comunicação. Eu dizia nas minhas abordagens anteriores, tu já deve ter me ouvido falar que não adianta catequizar os catequizados. Não é verdade. Nós precisamos catequizar os catequizados. Sim. Nós precisamos ensinar o público de agro a falar de agro. Porque o público de agro não sabe vender o agro. Não sabe falar do seu trabalho, não sabe valorizar o seu trabalho. Então, nós precisamos mudar também este público. E aí, até lembrando, né, você comentando aí que a gente tem que comunicar o agro, me fez lembrar aí da primeira conversa que a gente teve, que foi quando começou o Projeto Suíno Brasil, em que você comentou, e você fez esse comentário hoje também mais cedo, que às vezes as pessoas não têm noção como é uma instalação de suinocultura, que muitas vezes é melhor, infelizmente, né, ou felizmente, melhor que as condições de vida de muitos brasileiros, de muitas pessoas. Então, até outro dia mesmo, eu estava apresentando um projeto para um familiar, e aí a minha tia ficou surpresa, ela, nossa, mas é tão limpinho. Sim, gente, tem controle de biosseguridade. Mais do que isso ainda, né, que a gente precisa mostrar para as pessoas que existe uma história por trás daquele produto que está na gôndola do supermercado. Às vezes eu brinco que no grande centro, as pessoas acham que o presunto nasceu na gôndola do supermercado, que ele surgiu ali. Tá? E agora, falando de você comer um ante de suínos, você comer uma panceta, tem uma história por trás disso. Tem muita gente trabalhando sério, muita ciência, muita empresa, muito emprego, muita qualidade de vida sendo gerada. Tem uma história linda e rica por trás disso que nós precisamos contar. E nós não estamos contando. Não é só sobre o suininho, sobre a instalação. É também para mostrar para as pessoas. Mas é contar a história. Contar a história que está por trás disso. Eu acho que isso engaja e isso mostra que a gente consegue fazer definitivamente aquilo que eu falo. Vamos falar o que a gente fala e fazer o que a gente fala. Né? Fazer o que falamos e falar o que fazemos. Para que aí as pessoas tenham esse entendimento e esse engajamento. Excelente. Ribas, e aí falando sobre responsabilidade na produção de alimentos, eu gostaria que você comentasse aí qual a importância para nós, né, que estamos aqui no agro, ter conhecimento da COP26. COP26, COP27. Certo. As COP, elas têm sido aonde os países vão e posicionam as suas diretrizes estratégicas e políticas a respeito das grandes questões. Óbvio, tudo nasce das questões climáticas, né? Mas a produção de alimentos está intimamente conectada a isso. Então, acaba que, por vezes, as diretrizes são colocadas ali. Então, é importante que a gente não só entenda, mas participe ativamente dessas discussões. Ali, países estabeleceram a estratégia de que alimento é questão de segurança nacional, é política de soberania nacional. E não vão muito longe. Eu costumo brincar que esse conflito Rússia e Ucrânia, não vou entrar nos meandros dessa discussão, mas tem a ver com o agro, tem a ver com a produção de alimentos. E nós temos que entender que a produção de alimentos está ganhando relevância, porque os países entenderam que uma sociedade bem alimentada é uma sociedade em paz. Né? E o alimento não pode ter fronteira, então nós temos que cuidar muito bem disso. Então, a COP26 e 27, elas estabelecem diretrizes para isso. É importante que a gente entenda isso, primeiro, para saber o impacto disso prático na nossa vida, e tem muito impacto, mas fundamentalmente nos preparar para ir lá influenciar as decisões. Eu gostaria de ver o Brasil numa COP28 no papel de protagonista e não no papel de réu. E nós temos tudo para fazer isso. Nós temos muita qualidade, eu mostrei várias virtudes no trabalho hoje na palestra. A gente precisa definitivamente se apropriar disso. Não é discurso, não é conversa rasa, é ciência.
e nós temos ciência para mostrar. E falando em ciência, eu vou encerrar esse bate-papo e eu gostaria que você comentasse aí sobre a importância também do fortalecimento de mercado interno. Eu até comentei lá na palestra, né, Cândida, eu não acredito num país que queira ser forte em exportação se não for forte no seu mercado interno. Porque é o mercado interno que vai dar sustentação e musculatura para você enfrentar as oscilações do mercado externo. Porque o mercado externo ele tem um viés econômico, político muito grande. Então, eventualmente, contratos deixam de existir, outros players podem entrar e te tomar um lugar. Então, você tem um monte de elementos naquele jogo. Mas se você tem um mercado interno forte, ele te dá bastante robustez, até para você sentar com o teu cliente externo de maneira diferente. Não dependendo dele, mas ele dependendo de você. Isso inverte totalmente o poder de negociação. Então precisamos de um mercado interno forte. Como é que a gente vai construir um mercado interno forte? Primeiro, a gente precisa participar de todas as refeições do brasileiro. A gente precisa ter produto para todas as refeições e para todos os bolsos. Desde aquele consumidor que quer uma experiência de consumo com suíno, uma carne elaborada, algo mais gourmet, enfim, que traga uma experiência, até aquela pessoa que simplesmente quer um prato de comida à sua frente. E nós podemos atender esses dois públicos, porque a gente tem a qualidade para atender esse cliente sofisticado e a gente tem competitividade e qualidade para botar uma proteína de muito valor no prato de uma pessoa que está podendo consumir pela primeira vez uma proteína. Então, a gente pode atender todos esses mercados, mas a gente precisa criar estratégias para eles e as estratégias têm que ser construídas porque a gente ainda tem a suinocultura longe de ser a proteína de eleição do brasileiro, a proteína de suínos. Nossa, Ribas, muito obrigada. Mais cedo aqui a gente conversou com o presidente do Núcleo Vet, Lucas Piroca, e aí ele comentou, né, que o propósito do evento é justamente isso, fazer essa difusão de conhecimento. Obrigada por trazer tanto conhecimento aqui para a Suíno Brasil. Prazer e aprender também, a gente está sempre aprendendo, né? A gente acha que essas interações e essas trocas têm um grande valor. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, até a próxima.